Sombras dos Cinzes. A história das mulheres chamadas bruxas durante séculos. Escondidas entre florestas, aldeias silenciosas e montanhas isoladas, viviam mulheres que carregavam saberes antigos. Eram curandeiras, parteiras, rezadeiras, conhecedoras das ervas, dos ciclos da lua, das águas e do sangue. Aprendiam desde meninas com suas mães e avós os segredos da natureza. Sabiam aliviar a dor de um parto, tratar feridas com raízes, baixar febres com chás e até prever tempestades pelo Cairo do Aeon. Essas mulheres eram a alma oculta das comunidades, respeitadas por uns, temidas por outros. Mas o mundo começou a mudar quando a Igreja consolidou seu poder na Europa medieval. Passou a desconfiar de qualquer prática que não estivesse sob sua bênção. O saber das mulheres tornou-se ameaça. O medo se espalhava em sussurros pelas ruas de pedra. A Inquisição, braço sombrio da fé, começou a lançar seus olhos vigilantes sobre aquelas que, por viverem à margem, passaram a ser chamadas de bruxas. Um animal de estimação diferente, um gato preto, um corvo, uma erva seca pendurada na porta, uma palavra sussurrada em latim. Qualquer coisa podia acender o pavio da suspeita. Aquelas que ajudavam no nascimento também eram culpadas quando a morte vinha. Uma criança morria ao nascer, culpa da parteira. Uma colheita falhava, culpa da mulher que andava sozinha pela floresta. Os sinais de bruxaria não eram claros, e justamente por isso estavam por toda parte. Uma marca na pele, uma cicatriz, uma verruga, um cabelo ruivo, um livro antigo, um canto melancólico numa tarde nublada. O medo alimentava a superstição, e a superstição alimentava o fogo. Logo, começaram a surgir relatos de sabás, encontros noturnos sob a lua cheia, danças em volta de fogueiras, voos em vassouras, pactos com o diabo. Eram histórias extraídas de confissões arrancadas com gritos e lágrimas. Nas masmorras frias, mulheres eram despidas, torturadas, obrigadas a dizer o que não fizeram menos apenas para satisfazer o delírio de seus acusadores. Em frente aos tribunais da Inquisição, elas tremiam, sem direito à defesa. O julgamento já estava escrito antes mesmo de começarem os questionamentos. O povo assistia, uns com medo, outros com gosto. Afinal, era o espetáculo da punição que ensinava as outras mulheres a se calarem. E o fogo ardia. Corpos queimavam. Cinzas levadas pelo vento contaminavam o solo com a memória do silêncio. Era perigoso ser mulher. Mais perigoso ainda era ser mulher livre, velha, viúva, pobre, sábia ou solitária. Mas mesmo sob a sombra da perseguição, algumas resistiram. Esconderam-se nas montanhas, em cavernas e clareiras. Guardaram livros e receitas em buracos de árvore. Passaram seus saberes às filhas por olhares, gestos e canções que só elas entendiam. Criaram refúgios secretos, pequenos círculos de proteção. Lá, sob a escuridão das estrelas, ainda se ouviam orações às antigas deusas. Enquanto isso, outras lutavam em silêncio, divididas por dentro. Haviam sido criadas com fé cristã, mas tinham o coração marcado pelas práticas antigas. Carregavam culpa e medo ao mesmo tempo. Algumas renegaram sua essência para sobreviver, outras enlouqueceram. Os séculos passaram, as fogueiras se apagaram, mas a memória permaneceu nas ruínas dos castelos, nos bosques quietos, nas histórias sussurradas pelas anciãs. Com o tempo, estudiosos, poetas e mulheres livres voltaram seus olhos ao passado e recontaram a história, não como uma caça às bruxas menos, mas como uma tentativa brutal de silenciar as mulheres que ousaram ser
Hoje, a palavra bruxa já não é apenas sinônimo de maldição. Para muitas, é símbolo de força, de ancestralidade, de sabedoria rejeitada. É o eco de vozes caladas, agora reavivadas. É a lembrança de que, entre as cinzas do medo, também floresce a resistência. Porque essas mulheres Apsir da Dor deixaram um legado que o tempo não conseguiu enterrar. Em cada parteira que acolhe uma vida com mãos firmes e olhos sábios, em cada mulher que estuda plantas medicinais, em cada curandeira urbana que hoje fala de autocuidado e sabedoria ancestral, vive um pedaço daquelas que foram perseguidas. Elas não eram demônios, mas filhas da terra. Tinham pés sujos de barro, vozes firmes e um amor profundo pelas forças da natureza. Sabiam ouvir o vento, ler as estrelas, entender o silêncio das árvores, e por isso foram temidas, não por fazerem mal, mas por conhecerem o que o poder queria esquecer, que a terra é viva e que as mulheres também são. No sussurro das florestas, ainda se ouve seu canto, na fumaça de um incenso, nas mãos que preparam um chá para acalmar. Nas histórias contadas à meia-noite, elas continuam, não como monstros, mas como sementes. E toda vez que uma mulher se recusa a ser calada, uma bruxa desperta dentro dela. Mas nem todas eram velhas sábias ou parteiras de aldeia. Havia também jovens que herdaram o estigma, sem compreender a razão. Moças que apenas sonhavam alto demais, que liam demais, que dançavam sozinhas no campo, ao pôr do sol, era suficiente. Em tempos de opressão, até o riso era motivo de desconfiança. E muitas delas viram suas vidas interrompidas antes de florescerem. Foram acusadas, presas, julgadas e marcadas. Não por algo que fizeram, mas por quem ousavam ser. Em muitos vilarejos, bastava um homem rejeitado, um vizinho invejoso, ou mesmo um padre desconfiado para selar o destino de uma mulher. A acusação de bruxaria era uma arma poderosa. Bastava a palavra. Ela é diferente. E o medo fazia o resto. O medo se espalhava como fogo seco no pasto. Queimava sem deixar perguntas. Apenas cinzas e silêncio. Não eram apenas os corpos que ardiam nas fogueiras. Era a liberdade. Era o saber feminino, profundo e intuitivo, que queimava aos olhos da multidão, numa tentativa de apagar séculos de conexões com a terra, com o sagrado natural, com o ventre e com o espírito. Mas nem tudo foi perda. Em meio à perseguição, nasceu a resiliência. Muitas fugiram para o interior das florestas, lugares onde as leis da igreja não alcançavam. E ali, mantiveram viva a memória. Criaram santuários secretos, passagens escondidas, símbolos riscados em pedras e madeiras. Ensinavam de boca a ouvido, através de histórias, cantigas, receitas e símbolos ocultos. E assim, os saberes seguiram. Nas brumas dessas florestas, surgiram lendas que se confundem com realidade. Mulheres que se transformavam em corujas para escapar dos inquisidores, poções que protegiam contra doenças e maus espíritos, círculos de pedra, onde nenhuma espada podia ferir. O que era resistência virou mito, e o mito virou proteção. Na superfície da história escrita pelos vencedores, as bruxas são condenadas, silenciadas, apagadas. Mas nos subterrâneos da memória coletiva, elas vivem com força. Seu legado atravessou séculos escondido em símbolos, nomes de ervas, orações disfarçadas de cantigas de niná. E hoje, em um mundo que ainda tenta controlar os corpos e as vozes femininas, essas figuras ressurgem, agora não mais como alvo de medo, mas como inspiração. Reivindicar a palavra bruxa é um ato político, espiritual e poético. Reconhecer que houve mulheres que foram queimadas por serem livres, por desafiarem a ordem, por curarem com as mãos, por parirem sem médicos,
por confiar em si mesmas. É um chamado à reconexão com aquilo que o mundo moderno tentou arrancar: o vínculo profundo com a natureza, com o feminino, com o poder interior. Que cada mulher saiba: as cinzas das que vieram antes fertilizam os caminhos das que caminham agora. E toda vez que você escuta a sua intuição, acende uma vela para si mesma ou cuida com amor de outra mulher. Você honra aquelas que foram silenciadas e reacende sua chama.